Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde na sua paz, que Ele continue a nos conduzir por caminhos de fraternidade, de amor e de esperança. Francisco Aranda Gabilan, que é membro da Fundação Espírita André Luiz, ele escreveu um livro que ele intitulou Entre o Pecado e a Evolução. E aí nessa obra ele faz a seguinte afirmação: é impressionante e até mesmo aterrador que tenhamos que chamar de atual o tema relativo ao suicídio, seja voluntário, seja indireto. Mas, lastimavelmente, é atual mesmo. É um mal crescente atingindo toda a humanidade. Sua ocorrência sempre foi constante, desde o passado remoto e em todos os segmentos sociais e étnicos, até mesmo em crianças. Existem relatos de suicídios, tanto individuais quanto coletivos, em várias culturas indígenas. Realmente, meus irmãos, a questão do suicídio é uma questão que, em pleno século XXI que nós estamos vivendo, já deveria ter sido superada. No entanto, como afirma Gabilan, é uma questão atual, é um tema atualíssimo, porquanto nós vemos que é recorrente essa ação, essa atitude na sociedade. Talvez em consequência das constantes notícias de mortes violentas e de violências, que o indivíduo foi se acostumando, convivendo com essas notícias, foi se tornando de tal maneira corriqueiro no seu dia a dia, na sua vida, que ele se acostumou, que ele se familiarizou com a atitude, com a ação, e ele não vê nenhum mal em liquidar, em eliminar a vida do seu semelhante e até mesmo a sua própria vida, muitas vezes por motivos banais, muitas vezes por um motivo qualquer. Mas, na pauta do suicídio, quem assim pensa que cometendo o suicídio estaria eliminando todo o problema da sua vida, estaria dando cabo da sua vida, se equivoca grandemente. É um engano acreditar que eliminando o corpo físico, a pessoa elimina também o ser. Esse é imortal, ele não se destrói, é um espírito, é indestrutível. Então, diante de toda essa violência, nós percebemos que a violência que se comete na vida é da lei que haja uma consequência. A pessoa que comete essa violência, as consequências retornam a ele, a quem cometeu, de uma forma muito dolorosa, de uma forma que ele talvez não possa nem suportar. Seja através das perseguições obsessivas, quando acontece o caso de assassinato, o algoz mata, a vítima não morre e volta do plano espiritual em busca de vingança
em busca de um acerto de contas que ele se julga no direito de fazer, e procede então a uma ação obsessiva com aquele que ele julga o seu devedor. Seja por profundos sofrimentos auto-aplicados, porque quando se suicida, uma vez no plano espiritual e vendo que a vida não acabou, o ser entra muitas vezes num estado de remorso e se autopune, tentando corrigir o ato que cometeu. E seja pelos dramas de consciências decorrente do desrespeito às leis divinas. Então, retornamos a outras encarnações, trazendo conosco transtornos compulsivos, sentimentos de culpa e vários outros sentimentos psíquicos, psicológicos, que muito nos cobrarão. Então, dessa forma, a única alternativa que nós percebemos que nos resta, quando a vida nos apresentar as suas dificuldades, é aceitar os desafios e trabalharmos para que possamos conseguir ter aquelas virtudes que ainda não logramos. É trabalhar e enfrentar a vida com coragem, para que possamos transpor essas dificuldades que se nos apresentam. E cada vez que nós transpormos essas dificuldades, nós nos fortalecemos, nós ficamos mais fortes para outros problemas que certamente surgirão. Porque na condição que nós estamos, encarnados num planeta de expiação e provas, aonde o mal ainda impera, nós sempre teremos um ou outro problema para enfrentar. Mas se nós percorrermos a história da humanidade, nós vamos notar que desde a antiguidade a questão do suicídio é recorrente. Na antiguidade nós vamos ver os hebreus, e diga-se de passagem que foi o primeiro povo a adorar ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Nós vamos perceber que ali, vamos perceber nas Escrituras, que elas registram pouco suicídio. Entre os hebreus havia pouco suicídio. Nós vamos ver ali anotado o suicídio de Abimeleque. Nós vamos ver anotado o suicídio de Saul, de Aitofel, Zambre, e mais uns 2 ou 3 que o Velho Testamento nos traz de informação. Do mais, não. Mas nos povos orientais, nós vamos ver que a questão do suicídio é muito comum. Então nós vamos ter notícias do ritual de espada, de suicídio pela espada dos japoneses, o harakiri, que eles cometiam quando se viam numa condição em que a sua honra era abalada. Vamos perceber também os kamikazes, que na Segunda Guerra Mundial faziam-se projéteis em alvos inimigos, se matando para matar os inimigos. E na antiguidade, no Egito, nós vamos encontrar o suicídio que ficou célebre, que foi o suicídio de Cleópatra. Caminhando, avançando na história, nós vamos chegar na Idade Média, um período em que era caracterizado pelo domínio religioso, quando a religião era um poder paralelo aos reis, aos imperadores, que o suicídio diminuiu. O ato do suicídio diminuiu consistentemente. Mas quando chegamos na Renascença,
quando se relaxa, então, a questão religiosa, né? Há uma liberdade maior religiosa, então nós vemos recrudescer o ato de suicídio. Ele volta então a ganhar forças e acontecer, porque então se relaxa o apelo que é feito ao homem para a sua espiritualização. O homem perde o endereço de Deus e começa então a fugir das suas dificuldades através do suicídio. Mas uma questão que deve nos preocupar: por que ou o que levaria o ser a fugir da vida pelas portas do suicídio? Por que alguém comete um ato tão agressivo contra si mesmo? E os Espíritos nos dizem: normalmente, aquele que busca o suicídio quer se livrar da dor que o atormenta e que para ele é insuportável. Emile Durkheim, ele fala que a causa do suicídio ela é caracterizada em 3 tipos principais. Existe o suicida egoísta, que é aquela pessoa que se mata para não sofrer mais. Existe o suicida altruísta, que é aquela pessoa que se mata para não dar trabalho às pessoas. Geralmente o índice maior nesse tocante está entre as pessoas de mais idade. E existe o suicida anônimo, que é a pessoa que se mata porque não consegue enfrentar as dificuldades, os desequilíbrios sociais e financeiros e econômicos. Mas não é só esses os suicidas. Não é só aquele que de repente ele agride o seu corpo de uma maneira fatal. Existe também um outro tipo de suicida. O suicida não é só aquele que apresenta um descontrole emocional conforme nós estamos acostumados. Então, os benfeitores espirituais, eles dizem que é também suicida aquele que se entrega à tristeza, porque leva à mortificação interior. A pessoa se entrega à tristeza, ela vai morrendo interiormente, e ela vai entrando num processo tal que em algum tempo ela acaba por somatizar aquilo que é psíquico e vindo a perecer fisicamente, vindo a morrer. Aquele que se entrega à mágoa também se mata devagar, porque corrói os sentimentos bons que ela possa carregar. Aquele que se entrega à rebeldia, porque transforma as aspirações em infelicidade e tormentos. Há um tempo, quando Divaldo esteve aqui em Cuiabá para receber o título de cidadão mato-grossense, ele foi entrevistado na televisão Centro-América, e naquele dia, num programa parecido com o programa Pinga Fogo, o entrevistador perguntou ao Divaldo: Divaldo, a pessoa que se suicida, ele é um herói porque ele teve coragem de acabar com a sua vida, ou ele é um covarde porque não suportou as dificuldades da vida? E Divaldo então respondeu para ele:
O suicida não é herói e não é um covarde, ele é doente. A pessoa que se suicida, ela precisa de tratamento, ela está doente internamente e precisa de cuidados. Mas a questão do suicídio, ela é muito vista em todas as religiões e não poderia ser diferente no Espiritismo. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 14 a 17, ele vai escrever um texto que ele intitulou Loucura e Suicídio. Aí ele diz o seguinte: excetuando os suicídios que se dão nos estados de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. A embriaguez e a loucura tira a pessoa da posse do seu equilíbrio, da posse da sua autocondução, e a pessoa pode cometer um suicídio nas mais diferentes condições. Mas, como diz Kardec, seja qual for o motivo que levou a pessoa a tomar esta atitude, sempre a fonte disso é o descontentamento, é a contrariedade com aquilo que ele não pode modificar. A incredulidade, continua Kardec, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. A pessoa incrédula não é aquela que acredita no sistema, que não acredita na vida, que não acredita no outro, aquela que não acredita em si mesmo, não acredita em seus propósitos, não acredita na sua importância. A pessoa que se entrega, põe nas coisas materiais a sua razão de viver, aquelas que duvidam do futuro, que acham que com a morte tudo acaba, são pessoas que carregam consigo os maiores incitantes à ação do suicídio. E Kardec continua: as reuniões mediúnicas nos têm mostrado, e nos centros espíritas, aqueles que frequentamos as reuniões mediúnicas, estamos acostumados com essas manifestações de espíritos, suicidas, a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários, em vez de eternos, porque quando a pessoa está em sofrimento, ela não consegue vislumbrar o final do túnel, ela não consegue perceber que existe uma luz no fim do túnel. Então ela acredita que aquele sofrimento pelo qual ela passa é eterno, vai durar para sempre. Ela não consegue perceber um fim para aquilo, e isso não deixa de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo determinado por Deus. E no Livro dos Espíritos, a partir da questão 943 até a 957, Allan Kardec vai arguir aos benfeitores espirituais a respeito da questão do suicídio. E é ali que nós vamos encontrar respostas para questões como estas.
nasce o desgosto pela vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Por que muitas vezes nós queremos desistir da vida? Porque nós ficamos cansados, sem esperanças. E os Espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé. A pessoa deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar na vida e deixa de acreditar em si mesmo. Esses três componentes somados é o que nós chamamos de fé. Então, aquele que deixa de acreditar, que a falta de fé e também da saciedade. E na questão 944, tem o homem o direito de dispor de sua vida? Há pouco tempo discutia-se muito que a pessoa tinha o direito de fazer com o seu corpo o que ela bem entendesse, que ela tinha o direito de fazer, e no seu corpo isso ficava subentendido com a sua vida. Ela tinha o direito de fazer o que quisesse com o corpo, mas estava subentendido que ela tinha o direito de fazer o que quisesse com a sua própria vida. Tem o direito de dispor da sua vida? Não, dizem os Espíritos. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Percebam, meus irmãos, que os Espíritos fazem uma afirmativa: o suicídio voluntário. Isso significa que existe também aqueles que são involuntários, aqueles que cometemos independente da vontade, muitas vezes por ignorância. E na questão 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes seria tão pesada. E quando os Espíritos fazem referência ao trabalhar, por que não trabalhavam? Ele não está falando daquela atividade remunerada que nos garante a subsistência. Kardec perguntou aos Espíritos o que é trabalho, quando ele fala sobre a lei do trabalho no Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam: trabalho é toda ocupação útil. Quando você faz alguma coisa que é útil, então você está trabalhando. Mas é marcante a questão que Kardec coloca, a questão 952, que Kardec coloca aos Espíritos, assim: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões. Paixões aqui nós entendemos vícios. Muitas vezes nós vamos acalentando hábitos que se tornam vícios, para nós, e dos quais nós depois não damos conta de nos desfazermos. Então, comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Muitas vezes, hábitos que nós temos, que são hábitos nocivos para nós acalentamos durante tanto tempo esses hábitos, que ele passa a ser uma necessidade física, e que fica até mesmo difícil nós nos desfazermos dele, porque nós iríamos nos ressentir. Então, comete suicídio a pessoa que tem esses hábitos? É um suicídio moral, responderam os Espíritos. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescida do esquecimento de Deus. E quais seriam
As consequências do suicídio. O que acontece depois que se suicida? Muito diversas são as consequências do suicídio. Embora várias pessoas possam cometer o mesmo tipo de suicídio, a consequência necessariamente não é igual para todos. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Porque depois ele vê que a vida continua, que ele não morreu e que as dificuldades se multiplicam. Ele se livrou talvez de um problema lá atrás, mas criou outro bem mais pesado para ele lá na frente. Existe uma tendência no movimento espírita em achar que o suicídio é a pior coisa, é o ato mais vil que um ser pode cometer. Ele achar que é a falta mais que extrapola tudo de razoável é o suicídio. Realmente é uma falta muito grande, e aquele que comete vai precisar de um tempo muito longo e vai passar por muitas dores para reequilibrar-se, para se recuperar. Mas nós gostaríamos aqui de alertar, de trazer que não existe nenhuma falta, por pior que seja, não existe nenhuma, nem mesmo em exceção, que o indivíduo cometa que o afaste do amor de Deus. De maneira nenhuma ele pode cometer o erro que ele quiser, o pior erro, mas esse pior erro não vai afastá-lo do amor de Deus. Porque os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, em nome da lei divina, vai continuar os envolvendo, vai continuar nos socorrendo, vai continuar nos ajudando, para que ele se reconstrua, para que ele se refaça, para que ele se regenere, para a sua recuperação. E nós vemos também, depois que foi publicado o livro Memórias de um Suicida, de autoria do Camilo Cândido Botelho, que foi psicografado por Ivone Pereira, as pessoas tomaram conhecimento daquilo que eles chamam de o Vale do Suicida. Mas criou-se um conceito em torno desse Vale do Suicida que não representa a verdade, não é bem assim do jeito que fala. Pelo que algumas pessoas entendem, o Vale do Suicida é um lugar de réprobos, é um lugar aonde são levados os suicidas e lá deixados, para que sofram as consequências daquilo que fizeram. Mas não é bem assim. O Vale do Suicida é um lugar para onde eles são levados, mas para tratamento. Existe ali espíritos que estão sempre ajudando, estão sempre socorrendo, e é como um hospital, aonde eles vão até mesmo proteger esses espíritos necessitados, que poderiam ser vítimas de espíritos maldosos, de espíritos que os prejudicaria muito. Então, o Vale do Suicida, que nós vemos no livro de Ivone Pereira, é um local
aonde eles possam ser atendidos. É um local aonde eles terão o auxílio de que precisam. E quais seriam então os motivos para o espírita se contrapor à ideia do suicídio? Porque todas as religiões combatem o suicídio, mas o espiritismo, de uma forma especial, esclarece e busca combater essa ideia do suicídio com muito mais segurança, com muito mais avidez. Então os espíritos enumeram a certeza na vida futura. O espírita sabe que a morte não existe, que a vida não termina no túmulo e não começa no berço. A certeza de que, abreviando a sua vida, chegará a um resultado oposto àquilo que ele esperava. Terceiro motivo, que se liberta de um mal, mas que cai em outro pior, mais longo e mais terrível. Quarto motivo, que o suicídio é um obstáculo para que no outro mundo ele se una com aqueles a quem amou. Se esperem encontrar com aquelas pessoas a quem amou, ele não vai encontrar tão facilmente, nem em pouco tempo. E quinto, o suicídio será uma decepção, pois o resultado é contrário ao seu próprio interesse. Agora, o que deve o que nós devemos nos atentar? De que maneira nós podemos ajudar esses espíritos que cometeram suicídio? E Kardec diz assim: o que podemos fazer para balsamizar a dor de quem se suicidou? Só um bálsamo para ele existe: a prece que lhes são dedicadas. As preces que nós fazemos por eles, isso cai nele como uma água, um bálsamo suave e de frescor, que ameniza as suas dores e as suas dificuldades. Mas se esse estágio se prolonga por muito tempo e excede ao normal, a reencarnação imediata, pelo tempo de vida que lhe faltava viver, será a única solução para seu sofrimento, mas será acerba, feroz, dolorosa. E Joana de Ângeles, ela nos manda um recado para que nós gravemos para nós, porque ninguém está livre dessa tentação. Então a benfeitora diz assim: quando a vida te parecer sem objetivo e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora, buscando a divina inspiração, aurindo então forças que te propiciará sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benemerência para os teus irmãos, descobrindo por fim que a linguagem universal do bem é a terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura. E nós diríamos, para quando as nossas dificuldades parecerem acerbas, quando parecer que as nossas forças vão ruir, quando parecer que nós não vamos aguentar mais, nós convidaríamos os irmãos a olhar, a ler a poesia que o profeta Isaías escreveu,
que está lá no capítulo 41, versículo 10, quando ele diz assim: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em muita paz.